Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho das aplicações da função de segundo grau nas funções econômicas. Vamos lá? Então galera, hoje nós vamos aplicar a função do segundo grau na função custo, receita e lucro. São as mesmas funções que a gente viu lá na função do primeiro grau, só que agora a gente vai aplicar a funções do segundo grau, relacionar o segundo grau com o primeiro grau, tá certo? Então vamos lá. Exercício 1. Ele diz o seguinte: uma indústria de refrigerantes vende cada lote de refrigerantes pela seguinte função, que relaciona preço com quantidade. Função essa daqui. P é igual a menos 2Q mais 200. Sabendo que o custo de produção é dado pela seguinte equação, C é igual a 40Q mais 1.400, qual a quantidade necessária de lotes que deverá ser vendido para que o lucro seja máximo? Qual o valor do lucro máximo? Monte o gráfico das funções especificando cada ponto. Então, primeiro a gente tem que encontrar as nossas funções. Receita, a custo a gente já tem, e a de lucro. Então, vamos fazer isso. Então, o primeiro passo seria o seguinte: eu tenho aí a minha função preço, né? E eu sei que receita é igual a preço vezes quantidade. Então, eu devo alinhar essas duas. Então, ficaria como a minha receita? Ficaria assim, ó, R é igual a o preço, que é menos 2Q mais 200, tudo isso vezes Q. E se a gente aplicar distributivo aqui, ó, a gente fica assim, R é igual a menos 2Q ao quadrado mais 200Q. Chegamos a uma função de segundo grau com termos A e B, o C é igual a zero. Beleza, então a gente depois vai montar esse gráfico e vai analisar como que ficaria os pontos principais. Além da função receita, a gente tem a função custo. Então, a função custo é uma função de primeiro grau, né? A gente está vendo aqui. E antes da gente passar para a função lucro, que foi o que o exercício pediu, vamos tentar já mostrar o gráfico dessas funções, só para a gente treinar e perceber como que ficaria. Então, ficaria assim, ó, vamos pegar da receita. A receita, a gente tem que A é igual a menos 2, B é igual a 200. E aí a gente consegue achar as raízes por aquela forma que eu mostrei para vocês, que é um termo que a gente pode colocar em evidência. Então ficaria menos 2Q mais 200 igual a zero. Então eu sei que uma raiz vai ser zero e a outra raiz, que é duas linhas, vai ser menos 2Q mais 200 igual a zero. Ou seja, eu tenho que 2Q igual a menos 200 e Q então vai ser 100. Então a raiz segunda aí seria aqui duas linhas. Se a gente fosse montar o gráfico dessa função, a gente sabe que ela é uma parábola, né? Da seguinte forma, porque o A ele é negativo e eu sei que ela tem uma raiz aqui no zero e a outra aqui no 100. Então, se eu fosse traçar minha reta aqui do Q, eu sei que aqui é 100 e aqui é zero. Então, essa aqui seria da minha receita. Certo? Bom, eu sei que minha função do segundo grau ela é uma parábola e ela é simétrica. Então, o ponto do vértice aqui, ele é a metade dessa distância. Aqui é de 0 a 100, então aqui vai ser 50. Esse seria o x do vértice. E para poder encontrar o R relacionado, basta pegar os 50 e substituir na minha função. Ficaria assim, R de 50 ficaria menos 2 vezes 50 ao quadrado, mais 200 vezes 50. Então essa é uma segunda forma de fazer, tá galera? Isso aí pode fazer através do delta,
conforme vocês já estão acostumados, ou pode fazer desse jeito também. Aí fica a critério de vocês. Então, fazendo essa continha, a gente tem que isso aqui vai dar 5.000. Então, esse camarada aqui é 5.000. Então, eu tenho aí minha função receita em relação à quantidade. Bom, eu posso também colocar aqui, deixa eu só mudar de cor, pegar um azul, e posso fazer a função custo. A função custo ela já sai mais direta, porque eu sei que ela vai cortar o eixo y em 1400 e ela é uma função crescente. Então aqui eu vou colocar C também. Então a gente sabe que ela vai bater, ela vai sair de 1400 e vai fazer isso aqui. 1400. Tá certo? Essa aqui seria a minha função custo. E eu tenho esses dois pontos aqui. Esses dois pontos são os pontos de equilíbrio, ou break-even point. Como que a gente faz isso? A gente descobre esses pontos quando a gente iguala receita igual ao custo. Tá certo? Ou lucro igual a zero. Então vamos fazer assim. A gente já achou esses camaradas, esses pontos, né, importantes. Só vai faltar achar os pontos de equilíbrio. Eu vou lá resolver a função lucro, que a gente vai achar esses pontos de equilíbrio, depois eu marco aqui, tá bom? Então, já montamos o gráfico dessas duas funções, agora vamos lá para a função lucro. Como que eu escreveria ela? Bom, a função lucro ficaria fácil de ser escrita, porque eu sei que lucro vai ser receita menos o custo. Então, a gente teria o seguinte, ó, a receita ela é menos 2q ao quadrado mais 200, menos tudo que está no parênteses, que seria o C, 40q mais 1.400. Seria 40q mais 1.400. Então, como que ficaria a nossa função lucro? Ficaria menos 2q ao quadrado mais 200q, tá? 200q, menos 40q, menos 1.400. Por causa desse menos aqui. Deixa eu só apagar aqui novamente, 200q, menos. Esse menos ele é aplicado tanto no 40q quanto no 1.400, por isso que fica negativo. Então, a função lucro ficaria menos 2q ao quadrado mais 160q menos 1.400. Essa daí, então, é a nossa função lucro. Entendido como que eu cheguei? Já que ficou entendido, eu vou apagar isso daqui para sobrar espaço para a gente fazer as nossas contas da função lucro. Tá bom? Então, ficaria assim. Agora, eu sei que A é menos 2, B é 160 e C é menos 1.400. Aí vamos fazer por delta mesmo. Vai ficar B ao quadrado, 160 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Fazendo isso daqui, o nosso delta dá igual a 14.400. Tá certo? Então eu tenho esse delta aqui positivo, então eu vou ter duas raízes. Então vamos lá, vamos descobrir nossas raízes. Então, o que ficaria? Menos b, menos 160, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 14.400, dividido por 2 vezes a. Então, simplificando aí, ficaria menos 160, mais ou menos 120, tudo isso dividido por menos 4. E aí aqui eu vou ter o Q' e o Q duas linhas. Então, o Q' ficaria menos 160 mais 120, dividido por menos 4, que aí vai dar ó, menos 160 mais 120 está dando menos 40, dividido por menos 4, dá 10. E o outro, menos 160 menos 120, dividido por menos 4, que aí
menos com menos aqui, a gente soma, né, e prevalece o sinal negativo, vai ficar 160 mais, podemos pensar assim, 120 está dando 280, dividido por 4 está dando 70. Então essas são as duas raízes. E essas raízes aqui significa o quê? Quando o lucro é igual a zero, eu tenho então esses dois pontos de equilíbrio. Então se a gente fosse voltar aqui no nosso gráfico que a gente estava montando, esse pontozinho aqui é 10 e esse outro pontozinho aqui é 70. Esses são os dois pontos de equilíbrio, onde a receita é igual ao custo ou o lucro igual a zero. Beleza, feito isso, falta só encontrar aí o x do vértice, que a gente está chamando Q, né, do vértice, que é menos b sobre 2a, que está dando menos b, então ficaria menos 160 dividido por 2 vezes a, então aqui daria 40. E o do vértice seria menos delta sobre 4a, que ficaria menos 14.400 dividido por 4 vezes menos 2. Isso aqui dá igual a 1.800. E o que significa? Que para que ele venda, para que ele tenha um lucro de 1.800, a quantidade de lotes de refrigerante tem que ser igual a 40. Beleza, temos todos os pontos, então agora vamos traçar o nosso gráfico aí do lucro. Então, eu sei que ele começa aqui, ele parte do menos 1.400, né, por aqui, vai passar pelo 10, vai atingir o ponto de máximo, não vou conseguir desenhar perfeitamente aqui. Bom, nosso gráfico ficaria mais ou menos isso daí. Então aqui eu consegui riscar mais ou menos a minha função lucro, e aí ficou basicamente isso aqui que a gente viu, né? Os dois pontos de equilíbrio. E se a gente for comparar com a receita e o custo, eu tenho aqui o gráfico da receita e o do custo a gente traçou, né? Já identificou os pontos, falando que esse camarada aqui seria o 10, ó, eles têm relação, está um pouquinho fora da proporção. E aqui também, ó. Mas se vocês forem comparar, eles têm que bater exatamente, bem alinhado, tá bom? Então é isso, galera. Isso que seria uma aplicação da função de segundo grau dentro aí da administração. Vamos para mais um exemplo. Em uma certa plantação, a produção P de feijão depende da quantidade Q de fertilizante utilizada. E tal dependência pode ser expressa por P igual a menos 3Q ao quadrado mais 90Q mais 525. Considerando nessa lavoura a produção medida em quilograma e a quantidade de fertilizantes em grama por metro quadrado, faça um esboço do gráfico, comente os significados dos pontos principais aí, determine a quantidade máxima de fertilizante para que a produção seja máxima, bem como a quantidade máxima. Então o A é igual a menos 3, o B é igual a 90 e o C igual a 525. Procedimento padrão, calcular o delta, vai ficar 90 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. E aí, calculando o nosso delta, a gente chega na seguinte resposta. Novamente, 14.400. Então, agora basta a gente fazer o quê? Calcular as raízes, né? Então, vamos lá. Ficaria Q é igual a menos B, menos 90, mais ou menos raiz de 14.400. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Então, o Q' seria menos 90 mais 120, né, que dá a raiz, que a gente viu anteriormente. Tudo isso dividido por menos 6. Então, o primeiro Q aí, a gente teria menos 90 mais 120 dá 30, 30 sobre 6. Então, o primeiro aí ficaria menos 5, tá bom? E o segundo, que é duas linhas, menos 90, menos 120, dividido por menos 6. Menos 90, menos 120, está dando 210, menos 210. Dividido por menos 6, isso aqui dá 35. Então, nós já temos as duas raízes
E o que isso pode interpretar, eu vou falar depois. Bom, feito isso, a gente já aproveita e já faz logo o x do vértice, que é menos b, menos 90, sobre 2 vezes a. Então, ficaria aí menos 90 dividido por menos 6, 15. E o P do vértice, né? O P do vértice é menos delta, menos 14 e 400. Tudo isso dividido por 4 vezes A. Então, isso aqui daria 1.200. Beleza. Vou montar o gráfico e a gente vai comentando os principais pontos. Tentar fazer um rascunho aqui, tá bom? Então, perceba, eu já sei como que é a concavidade, porque meu A é negativo. Tenho as minhas raízes, sei aonde ela corta no B e sei aonde atinge o máximo. Então, se vocês quiserem traçar todos os pontos e depois traçar a curva, sem problemas. Eu vou tentar traçar a curva aqui só para não ficar tão feio. Bom, a ideia seria o seguinte, esse ponto aqui é o menos 5, esse outro ponto aqui seria o 35. O que significa, né? Em termos de fertilizante, se você colocar 35 gramas por metro quadrado, a sua produção vai a 0. Ou seja, se você colocar muito fertilizante, você mata toda a sua plantação. O menos 5 aqui ele não entra como uma interpretação possível. Ou poderia você não colocar menos 5 de fertilizante, mas não faz tanto sentido assim. Bom, esse ponto aqui é o nosso ponto C, que é o 525. O que isso significa? Que se o meu Q for 0, ou seja, se a minha quantidade de fertilizante for 0, ele vai produzir 525. E o ponto de máximo, que ele falou assim, ó, se aqui for 15, se você colocar 15 de fertilizante, a sua produtividade vai atingir a 1.200. Então, o valor ótimo aí que você deveria colocar de fertilizante seria de 15 nessa sua plantação. Tá certo? Vamos para mais um exercício. Um vendedor anotou as vendas de um eletrodoméstico nos 21 dias em que trabalhou na seção de utilidades de uma loja de departamentos e notou que o número de aparelhos vendidos, dado por N, em função de número de dias, dado por T, pode ser obtido por essa função. Diante dessa situação, esboce o gráfico da função salientando os principais pontos de seus significados. Considere T igual a 0 o primeiro dia. Então ele está dizendo assim, ó, T igual a 0 é o meu primeiro dia, T igual a 1 é o meu segundo dia, e assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. Beleza, eu já consigo identificar os meus pontos. A é igual a 0,25, B é menos 4 e C é igual a 16. Calculando o delta, ficaríamos assim, ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Quando a gente calcular esse delta, a gente encontra 0, ou seja, ele tem apenas uma raiz real. Então, quando a gente fizer o nosso T', né, a gente vai ter o seguinte, menos B, menos 4, mais ou menos raiz de 0. Tudo isso dividido por 2A, 2 vezes 0,25. Tá certo? Então, é como se eu tivesse apenas uma raiz. Ficaria 4 dividido por 2 vezes 0,25. E quando a gente faz isso, a gente tem T igual a 8. Tá? Então, perceba, ó, T igual a 8, ele vai dar o 9º dia. Tá bom? O 9º dia, só para a gente lembrar. E aí o nosso procedimento padrão é fazer o vértice, né? Mas o T do vértice a gente já sabe, porque se a gente reparar, o T do vértice é menos B sobre 2A. E partindo dessa relação aqui anterior, a gente tinha o seguinte, ó, menos B mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A.
Como esse cara aqui é 0, sobrou exatamente este cara. Então, o t do vértice, ele é a minha raiz. Ele é o meu 8 também. Tá bom? E professor, e o n do vértice? Bom, é fácil a gente descobrir também, porque é menos delta sobre 4a. E o delta é 0, então o n do vértice ele é 0. Então, se a gente for reparar como pontos principais, a gente tem o seguinte, ó, a gente já sabe como que é a concavidade, porque o meu A é 0,25. A gente sabe como que ele vai chegar no meu eixo Y, porque o meu A ele é negativo, então ele vai estar chegando decrescente, né? E ele vai cortar no 16. A gente sabe que o t do vértice é 8, que é igual a raiz, e o n é igual a 0. Então, como que ficaria esse gráfico se a gente fosse tentar desenhar aqui o n e o t? Ele ficaria o seguinte, ele vem, bate em um único ponto e sobe. Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Em B negativo, ele vai aproximando, vai chegando aqui no y, né, no nosso n, de forma negativa, por isso que ele é menos 4. E aí ele bate aqui no 16, e esse único ponto aqui é o nosso 8, que representa o 9º dia. Depois ele volta a crescer. Então, se a gente fosse colocar os principais pontos, seriam esses, e a interpretação seria o seguinte, ele teve uma baixa de vendas, mas depois de t igual a 8, ele teve um crescimento nas vendas novamente. Então esse aqui foi o ponto de mínimo. Nesse dia aqui ele não vendeu nada. Essa aqui seria uma das interpretações. E quando t foi igual a 0, ou seja, quando ele começou a medir, ele já tinha vendido 16. Essa pode ser uma interpretação possível também. Beleza? Bom, vamos para o nosso último exercício para a gente poder fechar. E aqui eu apresento mais um outro conceitozinho para vocês. Ele fala assim, ó, em um ano, o valor V de uma ação negociada na Bolsa de Valores no decorrer dos meses, indicado por T, é dado pela expressão V é igual a 2t² menos 20t mais 60. Sabendo que o valor da ação é dado em reais, faça um esboço do gráfico, comente os significados dos principais pontos. Determine a variação percentual do valor da ação após um ano. Considere t igual a 0 o momento em que a ação começa a ser negociada, t igual a 1 após um mês e sucessivamente. E aí, a parte da variação percentual, eu coloco uma formulazinha aqui para vocês. Ó. Nada mais é que o valor final menos o valor inicial, tudo isso dividido pelo valor inicial. E aí multiplico por 100 aqui para poder ficar em porcentagem. Tá certo? Então vamos ver isso daqui e depois a gente vê essa variação aí percentual após um ano. Vamos lá. Então, o meu A ele ficaria igual a 2, o meu B igual a menos 20 e o meu C igual a 60. Calculando o delta, eu tenho menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Quando eu calculo o meu delta eu chego no seguinte resultado. Eu chego que o meu delta dá menos 80, ou seja, não tem raiz real. Então, se ele não tem raiz real, não tem como calcular as raízes. Então, eu já parto diretamente para o vértice. Então, o t do vértice seria menos b sobre 2a. Então, ficaria menos 20, tudo isso dividido por 2 vezes 2. Ou seja, 20 dividido por 4, 5. E o meu v do vértice, né? O meu valor aí da ação do vértice é menos delta sobre 4a. Ou seja, menos 80 dividido por 4 vezes a. Ou seja, eu tenho aqui 80 dividido por 8, que dá 10. Então, se eu fosse traçar o meu gráfico do valor V com o tempo, ficaria o seguinte, ele vai passar em 60, depois crescer novamente, e não toca o eixo X, né? E esse ponto aqui seria o seguinte, o mínimo, o vértice aí, o mínimo, em t igual a 5, é igual a 10. Ou seja, o menor valor da ação que chegou foi de 10. Então é isso, galera.
o que a gente pode concluir agora é que ele pediu para poder fazer a variação aí em um ano, variação percentual em um ano. Então eu tenho que calcular primeiramente o meu V de 12, após 12 meses. Então V de 12 daria igual a 108 e o momento inicial, que é o zero, né? Ficaria 2 vezes 0, menos 20 vezes 0, mais 60. Ou seja, 60. E aí a variação percentual vai ser o final menos o inicial, tudo isso dividido pelo inicial e multiplicar por 100 para poder ficar em porcentagem, tá bom? Então vamos ter o seguinte, 108 menos 60 dá 48, dividido por 60 dá 0,8, vezes 100 está dando 80%. Essa seria a variação percentual aí, tá certo? Em um ano. Então galera, essas são as referências que eu estou utilizando e ficamos por aqui. Valeu!